Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais intensos e transformadores da história do Brasil, a grande febre do ouro e dos diamantes. Vamos entender como essa busca maluca por riquezas lá nos séculos 17 e 18 não só encheu os cofres de um império, mas, na verdade, moldou as bases do país que a gente conhece hoje. Ouro, diamantes. Só essas duas palavras já dão uma ideia do que vem por aí, né? Elas iniciaram uma corrida que simplesmente virou de cabeça para baixo o destino da colônia portuguesa aqui na América. Foi uma febre mesmo, que atraiu uma multidão e ergueu cidades do zero, mas que também deixou marcas bem profundas. Bora analisar isso melhor? Para a gente entender essa história, o ponto de partida é um só: a ambição da coroa portuguesa. Para Portugal, o Brasil era tipo um baú de tesouros esperando para ser aberto, e eles estavam mais do que determinados a encontrar a chave desse baú, não importava o custo. E olha, eles não só encontraram a chave, como arrombaram a porta. A mineração explodiu de um jeito que, rapidinho, virou o grande motor da economia da colônia. Chegou a superar o ciclo do açúcar, que era o que mandava em tudo até então. De repente, o ouro e os diamantes passaram a ditar as regras do jogo para um império inteiro. E essa virada de chave nos leva direto para a primeira grande obsessão, a primeira febre, o ciclo do ouro. Foi essa descoberta que deu o pontapé inicial numa das maiores corridas por riqueza que o mundo já viu. O que é mais impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, em 1695, os bandeirantes acham as primeiras grandes jazidas. Num piscar de olhos, já no século XVIII, a mineração era a principal atividade econômica. E aí, entre 1700 e 1760, uma onda gigantesca de gente simplesmente se mudou para essas novas regiões. 600 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Esse é o número estimado de portugueses que atravessaram o oceano para vir para o Brasil atrás de ouro. E isso em só 60 anos. É uma migração numa escala que, para a época, era uma coisa de outro mundo. Mudou completamente a cara e a população da colônia. Tá, mas com tanta gente garimpando, como é que a coroa garantia a parte dela? A resposta está aqui: o famoso quinto. A regra era simples e direta: 20%, ou seja, um quinto de todo o ouro encontrado, era do rei de Portugal. Esse imposto era o principal jeito de controlar a riqueza e virou uma fonte absurda de dinheiro para o império, mas também de muita, muita tensão por aqui. E claro, essa dinheirama toda não veio sem consequências. Por um lado, cidades espetaculares como Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, nasceram e floresceram. Uma nova sociedade urbana, mais complexa, começou a surgir. Mas, por outro lado, a briga pela posse das minas gerou conflitos super violentos, como a Guerra dos Emboabas, que foi basicamente uma guerra entre os paulistas, que acharam ouro, e todo o resto que veio de fora. E bem, quando parecia que o ouro era a única coisa que importava, uma nova descoberta muda o jogo de novo. Vamos entrar agora no ciclo dos diamantes, porque aqui a coroa aprendeu a lição e resolveu controlar tudo com uma mão ainda mais de ferro. Foi lá por 1730 que encontraram diamantes no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Isso deu início a um ciclo econômico novo. Ok, em termos de volume e de gente envolvida, foi menor que o do ouro, mas os diamantes eram tão valiosos que Portugal ficou de olho grande e resolveu apertar o controle ao máximo. E aqui a gente vê a grande estratégia da coroa. Se como o ouro o controle vinha pelo imposto, com os diamantes a coisa foi para outro nível: monopólio régio. A partir de 1731, só o rei podia explorar e vender diamantes, mais ninguém. Era um jeito de garantir que cada pedrinha brilhante e valiosa fosse direto para os cofres portugueses. E não pensem que essa busca ficou só ali em Minas Gerais, não. A febre se espalhou que nem fogo. O centro de tudo era o distrito diamantino, claro, mas logo surgiram novas áreas de exploração lá em Mato Grosso, na Bahia, em Goiás, mostrando o tamanho que essa operação tomou. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Vamos comparar rapidinho. O ouro começou antes, lá no final do século XVII, tinha um controle alto com o imposto do quinto e foi o principal motor da economia. Já os diamantes vieram depois, por volta de 1730, com um controle total, de monopólio mesmo, um impacto econômico menor, mas ainda assim importante, e uma dependência ainda mais brutal da mão de obra escravizada. Ok, a gente viu o auge. Mas e o fim dessa história? E talvez o mais importante, qual foi o legado que essa era de extração desenfreada deixou para o Brasil? Vamos dar uma olhada no impacto duradouro disso tudo.
Pois é, no comecinho do século XIX, a festa acabou. O motivo foi duplo. Primeiro, as minas mais fáceis de explorar começaram a se esgotar. Simplesmente não tinha mais tanto ouro diamante dando sopa. E, ao mesmo tempo, o excesso de produto no mercado fez os preços lá na Europa caírem. O modelo todo entrou em colapso. Mas, mesmo com o fim dos ciclos, o impacto, esse ficou. E foi gigante. A mineração praticamente desenhou o mapa econômico e social do Brasil, mudou o centro do poder do Nordeste para o Sudeste e, claro, financiou aquela arte barroca mineira espetacular. Só que o lado sombrio disso foi o aprofundamento trágico da escravidão e a criação de um monte de tensões sociais que acabaram influenciando o futuro do país, inclusive os movimentos pela independência. E no fim das contas, fica aquela pergunta que não quer calar, né? Toda essa riqueza que foi tirada daqui foi para onde? O que de fato ela construiu para o Brasil? O que ficou foram algumas cidades, uma herança cultural incrível, mas também um sistema baseado na exploração, um sistema cujas sombras a gente vê até hoje. Então, qual é o verdadeiro legado disso tudo? E se essa pergunta ficou aí martelando na cabeça, o próprio material que a gente usou para montar essa análise dá uma dica ótima para quem quiser ir mais fundo nesse assunto. A fonte original deste conteúdo recomenda o canal África na História, lá no YouTube. É uma sugestão excelente, principalmente para entender melhor o papel central da mão de obra africana escravizada em todo esse processo. Fica a dica. E falando em YouTube, se essa nossa conversa aqui ajudou a entender melhor esse período, se você curtiu essa análise, considere se inscrever aqui no nosso canal também para acompanhar os próximos. Valeu pela companhia e até a próxima!